Olá, eu sou Gunter Alexander e esse é o 4V Podcast, um espaço de escuta, reflexão e comunicação popular. Hoje o tema é urgente: a plataformização da educação pública em São Paulo, um processo que vem transformando escolas em extensões de grandes empresas de tecnologia. Desde 2023, o governo estadual impôs plataformas digitais privadas e alguns sistemas de gestão educacional, geralmente terceirizados, em contratos milionários, muitas vezes implementados sem debate público algum. E, recentemente, o Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu uma recomendação que dá 30 dias para o governo retirar a obrigatoriedade do uso dessas plataformas, sob pena, de violar a Constituição e o direito de cátedra dos professores. Vamos entender o que está em jogo. Quem lucra com essa digitalização? Que impactos ela traz para o ensino e autonomia dos professores? E como o secretário de Educação, Renato Feder, que é acionista da Multilaser, pode ser ao mesmo tempo regulador e beneficiário desse sistema? Para essa conversa, recebemos algumas vozes que conhecem essa luta por dentro. Nos acompanham hoje Isabela Balchuna, perdão, estudante secundarista de Guarulhos e diretora da UPS. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nos acompanha o professor Paulo Silva, professor da Rede Estadual Físico e Matemático inspirado nas ideias de Paulo Freire. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. E também o professor Luiz Felipe Crihan, conselheiro estadual da POSP e coordenador da juventude do CNTE. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. E, por último, nos acompanha o professor Gilberto de Souza, professor aposentado, mestre em educação e autor do livro Inimigos Públicos da Usina Editorial. Seja também muito bem-vindo. Vamos rodar a vinheta e vamos conversar já já. Muito bem. Isabela, você é estudante da rede pública, né? Vamos começar com o centro da questão, que são os estudantes. Como que é viver essa rotina em que quase tudo, das provas até as atividades, passa por uma plataforma controlada por empresas privadas, a maioria delas bolsonaristas? Como é que é isso para você que está na ponta ali? Olha, Pode fazer mais pra perto. é bem cansativo e desafiador, porque a gente tem, se eu não me engano, 7 plataformas para fazer, que são, tipo assim, no mínimo 30 minutos por semana das plataformas, e que os professores estão no nosso pé todos os dias, todas as aulas, mas não por culpa deles, mas porque a direção cobra eles e o Estado cobra a direção. E tipo assim, a gente se sente controlado, porque não só a gente, mas não tô no meu lugar de fala, mas eu acho que os professores também, porque eles não podem coordenar a aula deles do jeito que eles querem. Eles têm que ficar passando o slide e a gente tem que ficar vendo um slide muitas vezes mal acabado, com informações erradas, e que muitas das vezes também não ajuda no nosso ensino, que são coisas bem superficiais, muitas vezes geradas por inteligência artificial, que não ajudam muita gente. E as provas, em todos os bimestres desse ano, não teve uma prova que estava certa. Prova com questão duplicada, prova com questão inacabada, que prejudica a gente também, porque as plataformas vêm como 40% da nossa nota. E que se tem alguma coisa errada, ou se a gente esquece de fazer por falta de tempo, prejudica muito a gente. Então tem uma cobrança pesada, assim, em cima do uso dessas plataformas. Se não fizer... Sim, se não fizer, a gente fica sem nota e muitas das vezes leva advertência. Advertência? Isso. E até É quem que dá advertência? Professor? O professor. Ou no final do bimestre, a coordenação dá advertência, porque a gente não fez, porque as coordenadoras que pegam no final do bimestre os dados. Caramba. E vocês como professores? Vou perguntar primeiro aos professores que estão na ativa, quero entender bem, assim, o Felipe, Paulo. Como tem sido para vocês na sala de aula? Eu sei que o Felipe agora também está na gestão, também entender, né? É interessante isso, e depois... Vou começar pelo Paulo, vai.
Como é que é essa cobrança para você, assim? Então, a cobrança é diária, praticamente, né? Porque a gente tem o farolzinho, que é o... Farolzinho? É O o que que é farolzinho do BI. Farolzinho do BI, que é assim... BI é uma sigla, né? Eu falo porque muita gente não sabe o que é. Sim, é assim, eu não sei o significado da sigla também. Business Intelligence. Ah, é? Inteligência de negócios. Que beleza. Esse é o significado da sigla. Que beleza. É que eu sou programador, né? Então vem daí, entendeu? Que legal. Assim, e a gente tem que ter o farolzinho sempre verde. O farolzinho sempre verde. E aí a gente tem que aplicar semanalmente, pelo menos uma das aulas que nós temos para fazer essa plataforma. Independente de eu ter conseguido concluir o conteúdo da semana, independente de assimilação dos estudantes referente a isso, essa plataforma tem que ser feita, tem que ser preenchida semanalmente. Qual que é o nome dessa plataforma? Eu uso o Matfic com os alunos do ensino fundamental. Esse é o que está no seu colégio, Matfic. Isso, pro ensino fundamental. Pro ensino médio é o Khan Academy. Tá. Certo? Khan Academy. O Matfic eu acho muito legal, é uma gamificação da matemática, assim. Só que o grande problema é esse. A gente não tem a autonomia de, por exemplo, a cada 15 dias ou uma vez por mês. É semanalmente, religiosamente. Religiosamente. Independente de ter é uma gamificação forçada. Sim. Independente, por exemplo, se o aluno... eu tô trabalhando com estatística, por exemplo. O aluno não conseguiu assimilar... porcentagem, por exemplo, eu tenho que fazer atividade de porcentagem, mesmo que eu veja que 30% da sala consigo assimilar e 70% não. Não consigo dar outras atividades que consiga retomar o conteúdo para que eu tenha uma quantidade de alunos que tenham absorvido o conteúdo que a gente ministrou, para que eles consigam ter bons resultados quando forem fazer a plataforma. Então, a plataforma acaba não sendo o resultado que mostra que o aluno aprendeu aquilo e praticou aquilo na plataforma, né? Acaba sendo só um cumprir tabela. Vamos cumprir a tabela aí e colocar semanalmente. Bater o cartão de ponto. Bater o cartão de ponto. Formalizar. Exatamente. E aí, Felipe, você que tá agora de vice-diretor, puxa aí mais um pouquinho. Vamos passando aqui, a gente compartilha. Bom, então, eu posso dizer que eu tive a sorte de nunca usar os PowerPoints nas minhas aulas. Né, sempre resisti e tudo mais. Os PowerPoints vêm desde a gestão antiga, na verdade. Mas só uma coisa, você resistia ao uso e tava tudo bem ou como é que era? Então, no meu caso... Quando você tava na sala de aula? Eu acho que eu peguei os anos iniciais. Esse é o pior ano. Esse é o ano em que tá tendo uma perseguição e uma repressão maior. E aí... Antes, se você usasse, realmente não dava tanto problema como agora. Dependia muito da pessoa. Então, por exemplo, a gente estava conversando, alguns professores, os contratados, eram, né, mais suscetíveis à pressão, porque eles têm fragilidade contratual, às vezes eles precisam de um favor da gestão, né? Precisa, pô, meu filho tá doente, não sei o quê, posso sair, às vezes, uma aula aqui, e você precisa, né, de favor da gestão, porque o contrato não te dá direito nenhum. Então, nessa época você era categoria? Eu era contratado, mas daí o meu caso é um pouco separado, porque eu sempre fui... Mas não era concursado efetivo ainda? Não, eu sou concursado, esse é o meu primeiro ano. Legal. Mas como eu já era, né, já estava coordenando subsede da PUESP, já era conselheiro estadual, normalmente nunca me tratavam como uma pessoa sem direitos. Sabiam então é exatamente o fato de você ser delegado sindical e atuar... Sempre me deu mais autonomia nas escolas. Te deu também mais proteção, porque às vezes as pessoas acham o contrário, você é mais perseguido. Às vezes, ao contrário, você participa, você tem mais proteção. Sim, exatamente. Então, eu sempre me senti protegido, sempre consegui usar todos os direitos que eu tinha e simplesmente não usava, né? Então, por exemplo, o ano retrasado, tinha uma coordenadora que os professores falavam, Luiz, quando você tá na reunião, ela fala uma coisa, tipo, por favor, façam, seria interessante se vocês usassem o material digital. Se você sai da reunião, né, se você não está na reunião, ela fala, vocês são obrigados a usar. Então, livre, espontânea pressão, famoso. Sim. Uhum. Então, no caso, eu sempre me senti mais protegido, mas eu enxergava nos meus companheiros contratados muita fragilidade e nas escolas de tempo integral, porque todo mundo ali é designado, seja efetivo, seja contratado, você, ao final do ano, você é avaliado e a direção pode tirar você. Então, até hoje é onde eu acho que eles são mais pressionados. Então, eu consegui fugir bem. O ano passado foi o primeiro ano que eu acabei aceitando usar o Tarefas, que é uma plataforma... Tarefas é outra plataforma, porque é uma quantidade de plataformas que eu tenho dificuldade até de... Nós temos
3 tipos de plataforma, vamos dizer assim. Nós temos as plataformas que são do uso do professor, inclusive do controle do próprio professor. Tá. Então, por exemplo, formação, né? Então, a formação hoje que o professor faz é por plataforma. Tá. Então, o professor ele também é controlado Mas por nem aquelas plataformas reuniões que o específicas. coordenador pedagógico fazia semanalmente, tem mais? Aquelas, como é que Tem. chama? TPC? Tem, mas não é só isso que eles consideram Tá. como formação. Mas essa pelo menos manteve. Manteve. Tá. Sim. Então você tem essas plataformas específicas da vida funcional do professor, você tem as plataformas gerais, que são de mais de uma disciplina, que é o caso do Tarefas, e você tem plataformas específicas por disciplina, o Speak de inglês, Leia de português, Redação de português, né? Inclusive matérias específicas de redação, Gran Academy, né? São aplicativos específicos. O de História ainda não existe, graças a Deus. Tá. Então eu também nunca tive que usar. O ano passado eu estava numa escola, a gestão... Até porque história eles querem tirar junto com filosofia. Sim, eles nem querem Eles investir na Eles nem vão plataforma. fazer, né? A escola tinha uma metodologia que é o seguinte: vamos criar um sistema em que a gente consegue fazer essas plataformas o mais rápido possível para dar espaço para aula de verdade. Porque a gente sabe que vocês querem ensinar de verdade, os nossos alunos querem aprender de verdade. Tá. Então você tinha um mecanismo, o Tarefas específico, ele é avaliado pela escola e não pelo professor específico. Então, você tinha um revezamento em que você só tinha que lançar uma vez no mês. Tá. Você parava Era ali uma 2 forma horas de do fazer seu mais dia. rápido para não perder tanto tempo com esse Exatamente. protocolo. Então, eu usava basicamente uma reunião de ATPC de 2 horas para lançar as minhas atividades, e a escola, inclusive, dava Mas autonomia e agora, pra como dar nota ou não dar nota. vice-diretor, como é que é? Bom, o acordo, quando eu fui convidado para vice-direção, eu fiz alguns pedidos. Vou continuar militando no sindicato. Claro. Isso gera consequências, né? Então tem hora que eu vou faltar, vou dar TRE, né? Essas coisas. Porque às vezes eu preciso ir em algumas atividades. Tem alguns projetos educacionais que eu sempre toquei, como clube de debate, podcast. Que legal. Vocês têm podcast lá na escola? Estamos tentando. Ah, legal. Tem um vídeo publicado já. Ah, legal. Mas está difícil fazer as edições. Então, podcast, clube de debate e um jornal. O jornal online é o que está funcionando melhor. 5 matérias por semana a gente está conseguindo Legal. publicar. E eu falei, eu quero esses projetos, quero tocar esses projetos mesmo como vice-diretor. A diretora aceitou, uma diretora parceira, progressista, né? Sambando ali tentando ser gestora nesse governo, mas ela é progressista. Toda a nossa gestão os 3 Legal. vices e a diretora. E eu quero essa metodologia, né? Que eu aprendi na escola o ano passado. Dá para a gente fazer essas plataformas e, ao mesmo tempo, dá tempo do professor dar aula de verdade. A gente estava conseguindo até entrar o SAEB, que é uma outra discussão, assim, né? E aí tem uma parte do Tarefas específico para o SAEB, e a pressão está muito grande. Tá. Isso a gente tá com dificuldade de escapar. Realmente Tá. os professores ficam muito nisso. Mas no resumo da ópera, você defende ou você é contra? Sou contra. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para usar quando quer. Tem algumas plataformas que de Tá. vez em quando até são boas, mas... Não, porque do jeito que você como falava, regra- às vezes pode ser que alguém ouça e fale, não, acho que ele é a favor. Não. Tá, No geral atrapalha. tá. no geral, Mais atrapalha. atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Agora, vejamos. Nessa parte, professor Gilberto, dá para aprender com plataforma? Você que aqui eu acho que o mais experiente da mesa aqui, mais trajetória aí, né? No caso, todo um acúmulo. E aí, a plataforma mais atrapalha ou mais ajuda? Tem estudos que... Não há nenhum estudo que diz que as plataformas têm impacto positivo na aprendizagem. Há vários que dizem o contrário. Então, vários livros publicados, estudos. O mais famoso que circula, já virou meio que best-seller, Geração Ansiosa, que Legal. escrito por um americano, onde o ensino essa experiência é mais adiantada em relação ao Brasil, diz que a plataforma digital produz adoecimento mental. Então, casos de depressão, ansiedade, angústia, ideação suicida. E aí, os Tão casos mais aumentando, né? extremos que apareceram no Brasil, automutilação e pornografia infantil, porque as plataformas digitais são a porta de entrada para o submundo da internet, para a latrina cultural que é a internet. Então, houve um youtuber famoso que denunciou a adultização de crianças,
que é um termo elegante para pornografia infantil, né? Um monte de velhinhos safados resolver seus problemas de frustração pela internet usando crianças indefesas. Então, há estudos que dizem o contrário, que as plataformas produzem adoecimento mental na juventude, inclusive condutas antissociais, irritabilidade, porque recentemente, até hoje, eu vi uma reportagem na Globo, para ser honesto, na minha diversão matinal, em que as escolas estão felizes porque proibiram o celular, porque os alunos voltaram a falar, a se comunicar entre si. Acabou o recreio silencioso, cada um no seu smartphone. Os alunos voltaram a interagir, e inclusive interagir com os professores. Então, e os poucos testes aplicados de proficiência a partir das plataformas no primeiro mundo diz que o aproveitamento dos alunos diminuiu. E que, inclusive, em termos de aproveitamento e desempenho escolar, os filhos têm um desempenho pior que os pais, onde, obviamente, as famílias são escolarizadas. Então, existe o contrário, né? Então, nada diz que isso aqui favorece o ensino. A quem favorece? Aí, os bons negócios, você lembrou o Feder. Ele não, por acaso, foi CEO da Multilaser, hoje Multi, ainda é acionista da empresa, e não por acaso a Multi ganhou uma mega concorrência do governo federal, que vai equipar o Brasil inteiro com tralhas da Multilaser, Multi, que é uma coisa que, vamos dizer, se não é ilegal, é imoral. E eu penso que são as duas. Mas, mais que isso, os governos aqui, né, nos últimos 10 anos, segundo uma pesquisa feita por pessoal da USP e da UNB, de 2014 a 2015, 11 anos, governo federal, governos estaduais e municipais gastaram com essa tralha tecnológica 23 bilhões de reais. Esse ano, mas já está estimado desse ano. Então, são 23 bilhões que essas big techs, donos de plataformas, estão recebendo do dinheiro público da educação, que é vamos dizer, uma vingança do capital, né? Eles pagam imposto com essa mão e roubam com essa aqui. Então, eles dão imposto, são obrigados a pagar algum imposto, aí fazem parceria público-privada com as redes públicas para recuperarem até lucrarem com esses negócios de fornecimento de equipamentos digitais. E o mais grave é o comércio de dados digitais. Porque toda vez que um aluno, o pai do aluno, quem entra na plataforma, eles roubam seus dados. Ou seja, seus dados ficam lá. Todos os dados, não só os dados legais, documento, etc., mas também sua experiência digital. Aí eles criam um produto para você. Então você se vira e mexe e recebe, compre isso, faça aquilo, porque essas empresas comercializam dados digitais. O Brasil, para ajudar, não tem número, como sempre. Nos Estados Unidos, esse mercado rendeu, ano passado, 132 bilhões de dólares. A compra e venda da sua vida dos dados digitais. Então, é um grande negócio para essas big techs, por isso que eles não querem ser regulamentados e controlados. Por um lado de cá, para alunos e também professores, produz adoecimento. Nós tivemos esse ano 3 mortes de professores no local de trabalho, em razão dessa briga de coordenação, gestão, porque é uma cadeia de assédio moral, né? O secretário cobra os dirigentes regionais, que cobra a supervisão, que cobra as gestões escolares, que cobra os professores. Se alguém falhar nessa cadeia, está fora. O secretário disse, né? Não bateu meta, tchau. Frase do Feder. E ele cumpre isso. Então, tchau para diretor, tchau para supervisor, tchau para professor. Não dá para dar tchau para aluno, mas dá para tornar a vida do aluno um pouco mais complicada do que já é. Estão dando tchau para aluno, sim. Então, viu? dá até para dar tchau para aluno. Então, é um grande negócio que tem a ver com interesses, inclusive do capital financeiro, aquele pessoal simpático da Faria Lima, amigo do tal do PCC, aquela gente boa, que não gosta de pagar imposto, que adora juros de 15%, né? E que, lógico, elegeram o governador o seu candidato, o grande economista Tarcísio. Então, essa gente aí descobriu um grande negócio, que é atacar o orçamento público, em particular o orçamento da educação, às custas da vida, da saúde dos alunos, dos professores, das gestões escolares, né? Mas nada disso, não há uma prova que diga que isso tem impacto positivo na aprendizagem. Tudo que está sendo publicado por gente séria diz exatamente o contrário. Não vou ter meio pesado, mas vamos dizer assim, em termos de aproveitamento escolar e cognitivos, existe hoje um processo de decaimento de uma geração para outra. Uau, não, você... Essa aqui é a Muitas mesa quase... informações.
Não, assim, realmente, a gente acha que vai pôr até no título desse programa, né? Plataformização. Quem lucra com isso, né? Porque essa prática de entrar na empresa, depois vem para o serviço público, volta para a empresa, né? Isso, na minha época, né, não sei, um tempo atrás, né? Eu conhecia isso como portas giratórias, né? Que eu falo minha época porque hoje em dia o pessoal fica falando, não, conflito de interesse. Mas não, eu conheço isso como portas giratórias, né? Que você entra no serviço público, vai para a empresa privada, volta ao serviço público, né? Conflito de interesse é pouco, né? Eu acho que existe uma privatização disfarçada aí. Mas, enfim, nesta semana, o Ministério Público, nessa semana, semana passada, na verdade, né? O Ministério Público de São Paulo deu 30 dias para o governo estadual tirar a obrigatoriedade dessas plataformas. Vou começar ao contrário. Eu vou começar aqui com o professor Paulo. E depois estendo essa pergunta para vocês, né? Porque houve uma consulta, né? Não sei se vocês acompanharam, mas houve uma consulta. Participaram, não sei se foram 30 mil professores, coisa do tipo. Não sei se eu estou errando no número aqui, me perdoem, tá? Mas eu acho que é na casa de 30 mil professores. Uma consulta feita pelo GEDUC, que é o Grupo Especial de Educação, né? Do Ministério Público e tal. E eu te pergunto, professor Paulo, o que essa decisão representa para a categoria, né? E também para a democracia ali na escola, né? Essa recomendação dada para o governo estadual aí. Eu acho que é uma volta ao professor receber a liberdade de cátedra, né? A gente não precisa ficar preso às plataformas agora, né? Essa obrigatoriedade. A gente consegue elaborar com mais liberdade a nossa aula, né? Isso é extremamente importante para quem está no chão da escola. Eu, ouvindo o professor Gilberto falar aqui, peguei uns pontos muito interessantes. A gente tem uma lei estadual, uma lei federal que proíbe o uso de celular dentro da escola e coloca um monte de parafernália, de tablets, de Chromebooks, de netbooks dentro da sala de aula. Totalmente paradoxal isso aí, né? Você coloca um monte de plataforma, um monte de tela dentro da escola e cria uma lei para proibir tela. E agora, para ler, né? Eu falo para o meu filho que está na rede estadual, ensino fundamental, para ler, inclusive, tem um tempo de horas tela, que livros, não vale você ler no papel mais, você tem que ler na tela, e é contabilizado o tempo de leitura na tela. Né? E ele já usa um óculos assim, fundo de garrafa, porque assim, ele já fica, né? Já é um vício. Mas e aí, professor Gilberto, o que você acha dessa decisão? Na verdade, essa recomendação, né, do Ministério Público e dessa decisão aí de dar 30 dias para o governo parar com essa obrigatoriedade. A decisão é importante, mas, a bem da verdade, a gente sabe que nesse país a justiça só vale para os de baixo. Os de cima sempre dão um jeitinho, né? Então, mais do que a decisão, é importante que quem está sendo, os setores afetados pela plataformização, alunos, professores, pais de alunos, se mobilizem, porque o governo do estado vende essa tecnologia como sendo um fim em si e como algo naturalmente bom. Na realidade, é o contrário. Essa tecnologia tem provocado adoecimento, assédio, uma relação, vamos dizer, uma ditadura imposta nas escolas, porque pela obrigatoriedade e pelos negócios que estão por trás disso. Então, é uma decisão importante como uma referência para produzir um debate, principalmente uma mobilização dos estudantes, dos professores, da comunidade escolar, porque a tecnologia só é boa quando ajuda a maioria. O Nikola Tesla dizia, o maior inventor que a humanidade conheceu, segundo os manuais, a tecnologia existe para tirar o peso dos ombros da humanidade, para facilitar a vida do homem. Essa tecnologia é uma prisão. Ela é a morte física de professores, é o adoecimento mental de alunos e é uma escola que não produz nada. Ou seja, os alunos passam pela escola sem aprender, os professores passam pela escola sem conseguir ensinar, e isso, inclusive, é causa de adoecimento. Porque imagina um profissional que não pode exercer seu ofício. Eu me formei 4 ou 5 anos da universidade, vamos dizer, me dediquei, todo mundo, né? Todo professor se dedica, estuda, se prepara e não consegue ensinar nada, porque hoje tem plataforma de não sei o quê, amanhã tem de não sei o quê. Eu tenho um amigo que dá aula de história, meu velho amigo. Ele diz que eu não dou aula, porque toda hora alguém tem que entrar na minha aula para usar a plataforma. Português e matemática toda hora, por causa das horas que o aluno tem que passar na plataforma. Toda a aula de história, bye-bye,
porque alguém tem que usar matemática, português, porque tem que atingir um mínimo de uso de plataformas. Então, isso é importante para que tipo de escola nós queremos. Se é uma escola de passatempo, de negócio, de depósito de gente, que é o que o governo está fazendo, ou uma escola pública que garanta o acesso ao conhecimento. Porque nas escolas de elite existe tecnologia, mas não é isso aí, plataforma o dia inteiro. Tecnologia é um recurso auxiliar, importante até, mas quem vale mesmo, quem produz conhecimento, é a relação entre professor e aluno. Não é a relação entre você e uma tela. Que vai saber o que está por trás dessa tela, se tem o Elon Musk atrás da tela, aquele fascínio, né? Ou Bill Gates, outro Al Capone. Então, o conhecimento é produto das relações que estabelecem na escola, professores, alunos, etc. E por isso que é importante essa decisão, que eu tenho convicção que o governo não vai cumprir, mas é uma decisão importante que é um ponto de referência para que alunos, professores, comunidade escolar comecem a discutir que tipo de escola nós queremos, né? E para que serve efetivamente a escola. Claro. E aí, Felipe, você que está na gestão, como você enxerga essa decisão do Ministério Público? Não, antes falar um pouquinho sobre os alunos, né? O excesso de uso de tela, né? Pegou um aluno mexendo no celular, você fala, dá para guardar esse celular? Tô fazendo plataforma. É verdade, Eu né? tô fazendo Também plataforma. Você vai entrar no celular do menino para averiguar? Ou seja, hoje o maior problema para aplicar a legislação federal, que é uma legislação positiva, né? Essa metodologia das plataformas, porque todo aluno fala, estou fazendo atividade, né? E a gente não é fiscal, né, de um objeto pessoal, né, do que o aluno está fazendo. E isso gera grandes problemas. Eu queria lembrar que não só esse governo, ele adota as plataformas. Fala o governo Tarcísio. O governo Tarcísio, ele adota as plataformas, como ele também foi o único governo estadual que não quis adotar os livros didáticos, né? O Plano Nacional de Porque a livros plataforma também fez isso, né? Tirou os livros, né? Sim. Boa parte dele. E aí o quanto é um processo de substituição do que é conhecido, da experiência concreta de aprendizado, que é a leitura, o livro didático, como ele está tentando totalmente substituir isso com as plataformas e o gancho das escolas particulares, né? Eu já falei isso para os meus alunos, inclusive na reforma do ensino médio, também é o seguinte, ó, é rico, não desperdiça dinheiro. Botou o filho numa escola particular e a escola não está adotando a reforma do ensino médio, por exemplo, a do Temer lá de 2016, é porque a reforma é ruim. Então, eles sabem que é ruim, tanto que eles não adotaram. Se não está usando plataformas na quantidade que o governo do estado está usando, é porque eles sabem que é ruim, né? Então, os filhos dos donos dessas big techs não estudam em escolas, sua maioria, né, tem algumas exceções, mas não estudam em escolas que o ensino é tão digitalizado quanto o que o governo do estado está tentando fazer. Também lembrar que esse não é o único caso envolvendo o Feder, né? Assim que ele assumiu a Secretaria de Educação, um dia antes do Roscielli sair da Secretaria de Educação, o Roscielli assinou um contrato, se eu não me engano, de 60 milhões com a empresa do Feder, o que não é uma ilegalidade absoluta, por uma questão de 3 dias úteis, só por isso. É um contrato assinado 3 dias antes do Feder assumir. É óbvio que isso tem problemas éticos. Acredito que a decisão do Ministério Público é hoje a nossa maior arma, mas acredito que o Ministério Público tem que investigar também essas empresas. Acho que o Ministério Público não tem só que ficar na defesa da liberdade de cátedra. Eu acho que tem já indícios concretos ali de corrupção. Eu acho que o Ministério Público tem que ter essa atuação. E acredito que o que o senhor falou, o governo vai negar que obriga o uso da plataforma. Então a gente, como comunidade escolar, alunos, pais, professores, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar as instâncias adequadas e dizer, olha, estão obrigando sim, né? Na PUESP a gente sempre orienta a fazer a denúncia, né? A gente sabe que é difícil, né? A categoria tem medo, mas eu acho que esse é o caminho, a atuação do Ministério Público e a categoria dos professores, dos alunos e os pais denunciar e ficar em cima. E aí, Isabela, você, se quiser puxar um pouquinho aqui só, vamos compartilhando. Você, além de estudante, também é integrante da União Paulista dos Estudantes, né? Você, enquanto estudante, enquanto integrante da UPES, como que enxerga a decisão aí do Ministério Público? Eu enxergo que é, assim, uma importante decisão, mas precisa ser fiscalizada que ela vai ser cumprida.
Porque senão vai continuar essa cobração na direção, nos alunos, e que vai continuar sendo desgastante. E que também precisa, precisa parar a Para de obrigar? esqueci a palavra. Obrigatoriedade. Isso. Logo, tipo assim, porque não daqui 6 meses, quando o outro ano começar, outro ano letivo. Não daqui quando o Ministério do Estado da Educação quiser. Eu sei que o tempo é 30 dias, só que eu duvido muito disso. E isso é uma coisa que não cansa só a gente enquanto aluno, professor e gestão, mas também, às vezes, tem ato num sábado, daí o militante fala assim pra gente, não, hoje eu não posso, tenho que cumprir as plataformas, que eu não cumpri durante a semana, ou que os professores estão cobrando. Daí a gente fala assim, nossa, até no sábado o nosso militante tem que fazer plataforma. E eu acho que é uma importante decisão. Mas assim, você, como estudante, como você enxerga o papel do professor nessa lógica de controle digital? Assim? Você sente que tem menos espaço para criar, para ter diálogo, para ter atividades extracurriculares? Ou, na verdade, ajuda a aprender mais rápido, como vende aí o nosso adorável secretário de Educação? Não. E essa lógica. Não. Essa lógica tá atrapalhando muito esse negócio de criatividade, não só do aluno, mas também do professor. Semana passada foi a primeira vez do ano que eu tive uma aula que a gente apresentou real uma coisa que a gente trouxe, não foi uma coisa que deram um roteiro pra gente fazer de trabalho. Porque os nossos trabalhos agora são assim, é o roteiro do que os professores têm que tirar do slide. E atrapalha muito na criatividade, nas atividades extracurriculares e também no interesse do aluno. E os professores, Mas peraí, tem alguma história, assim, aconteceu algum episódio, por exemplo, atrapalhou em qual atividade? Teve alguma, sei lá, festa, porque eu falo, por exemplo, no colégio do meu filho, não tem mais feira de ciências, porque não é de Deus, não tem mais campeonato, como é que se chama? Interclasse, porque não tem tempo por causa da plataforma, a gente tinha lá várias atividades que a gente estava organizando, oficinas de não violência, estava organizando horta comunitária, mas não pode, porque é plataforma, não dá tempo nem de ir no banheiro, né? Então, assim, no teu caso, assim, teve algum episódio, assim, que aconteceu? teve sim, a nossa interclasse de meio do ano foi cancelada pro turno da manhã, porque as metas da plataforma não tinham sido atingidas. Não, mas peraí. Então, não, mas isso acontece também na escola do meu filho. Eles chegam pros alunos e falam, ó, se você não bater a meta, vocês vão ser punidos e vão Sim. tirar o campeonato de futebol. Sim, não só a interclasse, mas também com a festa junina. Ah, com a festa junina Foi também? cancelado porque as metas não foram atingidas Tipo na assim, plataforma. se bater a meta, vai ter festa. Não bateu meta, vai fazer festa na sua casa. Adestramento. Sim. Não, é porque essas histórias, elas são muito ilustrativas, assim, né? Mas isso aconteceu esse ano, aconteceu ano passado, começou quando isso aí? Começou no começo do ano passado. Já no ano passado começou a Sim. acontecer? Já no segundo bimestre teve um passeio pro Hop Hari, eu acho que foi. Daí a gestão chegou na nossa sala. Se as metas da plataforma não forem atingidas, se não tiver um matifique feito, tarefas feito, o aluno não vai poder ir pro Hop Hari. Ah, então, peraí. Não fez a plataforma, a excursão vai ficar de castigo. Você não Mas vai poder ir. a plataforma não é obrigatória, então. Só que você não vai ter excursão, não vai ter festa, não vai ter nada. É. O professor vai ser demitido. Não, no caso, o professor é pior ainda, né? Tá. Mas tem uma outra questão, né? A gente, né, segue bastante aí os ideais do professor Paulo Freire e tal, né? E ele tinha o hábito de dizer que a educação é um ato político, né? E a neutralidade é uma ilusão perigosa.
Professor Gilberto, você que está mais tempo de luta aí na estrada, resistindo, né? O que significa resistir a essa plataformização? Depois também perguntar para o Paulo aí que tem esse pensamento freiriano igual aí que a gente. Como é que você enxerga caminhos de resistência? Vamos boicotar todo mundo junto, vamos entrar na justiça. Hoje a gente estava reunido com o desembargador da Frente Popular de Defesa da Educação Pública para fazer uma articulação aí e começar a entrar com umas brigas. Mas só o jurídico resolve? Como é que é isso, hein? Tem um sociólogo coreano, nome impronunciável, porque eu mal falo português. Você falou nominho, eu já achei que era o nome dele. Então, também ia dizer. Mas ele escreveu um livro muito curto, que é Sociedade do Cansaço, que é o governo está fazendo. Hein? O governo cria um ativismo permanente. Você olha na escola, tem permanente movimentação. O professor está desesperado porque ele está devendo alguma coisa. O aluno está desesperado porque ele nunca consegue atingir as metas de plataforma. O coordenador está de cabelos em pé, porque se os professores não conseguirem atingir as metas, a cabeça dele vai para a guilhotina e o supervisor está com a mesma lógica do coordenador. Então você vê uma escola num ambiente de desespero, em que as pessoas não têm tempo para conversar umas com as outras, porque cada uma está tentando resolver o seu problema. Isso é a sociedade do cansaço. Ou, se você lembra dos romanos, divide et impera. Você manda em 75% do mundo, como os romanos mandaram, dividindo os dominados. Então você vê uma escola em que está todo mundo fazendo alguma coisa, não sabe o quê, mas uma certeza todo mundo tem, não vai dar resultado nenhum. Isso é o que leva a adoecimento, desespero e todo o ambiente tóxico da escola. O que é possível fazer? Uma dúvida. Quando você dava aula antes, era assim também? Sem as plataformas? Nos últimos anos, eu peguei plataforma. Infelizmente, eu me aposentei o ano passado. Então, eu trabalhei em Suzano, em 2022, o secretário Mas da Educação... é importante resgatar isso, porque assim, eu não peguei plataforma quando eu era estudante, estou pegando agora com a escola do meu filho. Quem é mais novo, imagina a Isabela, né, também deve ter pego, porque a Isabela não é tão nova assim, mas sei lá, meu filho, por exemplo, tem 12, ele só pegou plataforma, né? Então, assim, como é que era antes da plataforma, por exemplo? Então, é curioso, existia escola pública antes da plataforma, né? Então, a gente pensou assim, que o mundo começou com o Federer. Porque o eu lembro Federer que é só mais um. Antes da escola tinha fanfarra, a gente tinha interclasses, tinha feira de ciências, tinha excursão, tinha... Bom, na minha escola a gente fazia rádio, fazia jornal. Você tinha tempo para outros projetos, né? Antes da escola, vamos dizer assim, existia uma vida. Aí cada escola tinha o que podia ter. Tinha a ver com como os alunos se organizavam, como os professores se organizavam, qual a relação com a gestão escolar. As famílias. Família. Não é que era uma maravilha. Diretores autoritários são um mal que graça no mundo. Eles nasceram com o mundo. Então sempre teve um diretor fascista. Outra coisa é que eles eram uma minoria, uma exceção, em que os professores tinham meios para enfrentar. E os alunos também. Né? Hoje não. Hoje a regra é os diretores serem autoritários. Então você encontrar uma gestão progressiva, progressista, você dá graças a Deus. Literalmente, alguns viram religiosos. Né? Coisa de Deus. Porque não existe mais. O que existe é o FEDER. É o FEDER em miniatura. Ele faz isso com os supervisores, Vamos fazer um voodoo do FEDER, fazer um bonequinho dele. Assim, Estou começando a apelar para o misticismo. Mas uma coisa interessante, um amigo meu está fazendo uma pesquisa sobre adoecimento de professores. Ele pegou de 2010 para cá. Teve um ano em que os professores não adoeceram, em que o número de professores doentes diminuiu significativamente. 2015, em que os professores fizeram mais de 100 dias de greve. Então, o que eu sempre digo quando vou por aí conversar, eu digo... Foi aquela greve mais de 100 dias. Forte, eu lembro dessa greve. Sim, que os alunos depois invadiram, ocuparam a escola, desculpe o termo correto, porque o governo queria fechar a escola, houve a continuidade dessa greve. Então, eu sempre digo para os meus colegas, a PUESP faz bem à saúde, Grêmio Estudantil é a melhor terapia contra qualquer tipo de doença. Então, qual é a solução? Sindicalismo, agitação, baderna, subversão. Liberdade. Direito porque a de lei poder não vai ser protestar, cumprida, né? não há ilusão. Mas nós podemos fazer com que ela cumpra pela nossa luta. Se os alunos se mobilizarem, professores também, arrastarem as comunidades, você cria um clima de indignação. E aí alguém vai se perguntar, por que estão indignados se o FEDER é tão legal e entope a escola de computador e plataforma? São 31 plataformas. Mesmo que essas plataformas servissem para alguma coisa, alguém ia dizer para que 31? Que é a diferença entre o remédio e o veneno. Se você tomar uma cápsula de Novalgina, você vai resolver sua gripe e sua febre. Se você tomar 10, você vai morrer.
Então, o que o Federer está fazendo é tornar o remédio que poderia ajudar no aprendizado um veneno, que cause todo tipo de adoecimento e esse caos permanente na escola. Então, a solução está aqui. É a UPES e a PUESP. Chama-se subversão. Porque onde tem luta de classe, onde tem ação, onde alunos se organizam, professores se organizam, as pessoas, inclusive, adoecem menos. Disse o meu colega doutorando da Unicamp, e eu creio que ele tem razão. Ele provou com números. 2015, 2010 para cá, foi o único ano em que o número de professores doentes diminuiu significativamente. Nos outros anos, metade ou mais do adoecimento de professores, do afastamento da rede estadual, tem a ver com adoecimento mental. Tem a ver com assédio moral, tem a ver com plataforma, né? Com essa situação de Cobrança excessiva. Cobrança excessiva, vamos dizer assim, sociologia do cansaço que se aplica nessas escolas. A gente faz um monte de coisa e não vê resultado nenhum. O aluno vê que não aprendeu, e o professor descobre no dia a dia que não consegue ensinar. E aí, Paulo, como resistir a tanto descalabro? A Isabela trouxe um exemplo clássico disso aí. Não sei qual ano que você tá? Eu tô no 9º. 9º ano. No 9º ano, ela conseguiu fazer uma apresentação autônoma do ensino na escola, porque o resto, o professor tem que meio que adestrar, colocar os alunos na linha. Não consegue ter a capacidade de criar, que nem você falou que na nossa época, mais ou menos, a gente conseguia apresentar teatro, a gente encenava na escola. Fazia teatro na escola. Isso, a gente cantava, aprendi a cantar, fazer música em inglês, cantar em inglês na escola. Tinha coral. Sim, coisas que hoje a gente não consegue ver isso porque a gente tá alinhado, tem que estar enquadrado, tem que estar encaixado dentro das plataformas e tem que cumprir as metas da plataforma, porque se não tiver o farolzinho verde, vai ser na aula de história, vai ser na aula de física, na aula de matemática, na aula que tiver, vai ter um computador ou vai ter um aluno com computador tendo que bater essa meta das plataformas, né? E aí acaba não sendo a ideia freiriana de construção do conhecimento, né? E aí a gente tenta transferir conhecimento que a gente sabe que não é por onde que a gente consegue formar uma sociedade pensante, crítica dentro da escola. E aí, Felipe, o que você me disse? Se a leitura do mundo precede a leitura da palavra e essa leitura do mundo é intermediada por uma tela, como a gente resiste a esse Black Mirror da educação, como disse outro estudante que aqui esteve presente, a nossa querida presidente da UPES? Acho que eu tenho pouca coisa a acrescentar, né, depois dessas falas brilhantes, mas eu acho que o caminho é um pouquinho a cooperação entre esses setores da educação, né, da comunidade escolar. Hoje, né, estou aqui, sou da PUESP, ajudo a organizar a categoria, mas infelizmente é uma categoria fragmentada, é uma categoria com medo, uma série de fatores, né? Então, assim, a mobilização dos professores é um pouco difícil hoje, e existe uma percepção nas escolas que os professores sozinhos hoje não conseguem ganhar, né? Até mesmo as nossas pautas trabalhistas e tudo mais, é muito difícil ganhar. Então, assim... Isso você diria que é tanto na rede municipal como na estadual, ou mais na estadual? Pergunto. Você tem essa leitura nas duas redes? Eu acho que o neoliberalismo, né, conseguiu fragmentar os direitos dos profissionais da rede estadual de maneira mais eficiente do que ele conseguiu fazer na rede municipal de São Paulo. Claro, né? estamos Então, falando lógico, de São tem Paulo. outras redes municipais que são horríveis, assim, pior do que a rede estadual. Tem rede municipal que não paga o piso para o professor. E tem muito município por aí que já está militarizando as escolas municipais de um jeito também que é meio bizarro. Exatamente. Então, eu acho, até por causa de 3 governos progressistas, né, uma base do funcionalismo público muito forte ainda no governo Erundina, eu acho que isso ainda dá uma sobrevida à rede municipal. E tanto que, sim, se conseguiu reverter muita coisa de diretores demitidos na rede municipal e na rede estadual, não pôde. Mas tem um consenso de que os alunos e os familiares, né, eles são a solução. Inclusive, um dos grandes medos do governo é isso, e uma das punições que os professores hoje sofrem é quando eles conversam com o Grêmio, estimulam o Grêmio a determinadas atividades não convencionais. Isso é uma das coisas que arrepia, né, as direções, né, arrepia o poder, e eles punem. Então, tem uma série de professores que eu já acompanhei que foram punidos, perseguidos, por estimularem, né, ou por dizerem, Grêmio, vocês são a maioria.
A maioria sempre tem força. O diretor mesmo da nossa escola, ele foi afastado por isso. Eles alegam que ele lia poesias, como se ler poesia fosse um crime para afastar alguém de alguma coisa, né? Sim. Mas na real ele abria, né, mais participação, era um diretor mais democrático, na verdade. E ele foi, assim, afastado de uma forma, assim, vexatória, constrangedora, né? Muito agressivo mesmo. Mas no meio disso, então, você acha que a articulação é um bom caminho? Articular os diferentes setores, né? Isso. Eu acho que existe uma energia, né? Existe uma energia potencial muito grande. Eu vejo isso, assim. Os professores eles querem que algo aconteça. Só está difícil de ter o primeiro passo. Os alunos querem que algo aconteça. Só está difícil de ter o primeiro passo. Os pais, eu acho que falta, no geral, como eles não estão no dia a dia da escola, eu acho que é muito abstrato essa discussão da plataformização. Na cabeça dos pais, estudar é estudar. Eu acho que eles não têm a vivência do problema. Então, eu acho que e os professores não podem ter. E deixa eu só fazer um apartado rapidinho, que assim, como pai, né, a gente teve uma atuação aí esses tempos bem intensa nessa parte. E os debates mais acalorados sobre a plataformização, né, falando do grupo de pais do colégio do meu filho, né, Paulo Rossi, é bem polêmico, né, tem a maioria dos pais hoje, e mães principalmente, né, falar das mães principalmente, contra esse uso excessivo de tela, porque está cada vez mais entendido que isso é um vício. Inclusive, esse é um vício mesmo, né? Os psicólogos têm até um nome para isso, nomofobia. Na escola do Ulisses, meu filho, tinha uma menina no ano passado, ele estava agora no sétimo, ele estava no 6º ano passado, que brincaram lá, sumiu o celular dela, esconderam o celular dela, ela achou que tinham roubado alguma coisa, tinha perdido, e ela desmaiou. Tanto o apego que ela tinha, a dependência, na verdade, né, que ela tinha daquele objeto, que ela desmaiou. A menina de 11 anos, no meio da sala de aula, tiveram que chamar família para levar ela para casa e tal. Foi toda uma questão, né? Então, realmente existe uma dependência de telas e a maioria das mães é contra. Mas também existe algumas pessoas a favor. Então, existe uma parcela, eu diria, talvez de 1/3, que às vezes apoia. Falando da escola, né, que eu vivi isso. Uhum. Então, mesmo as famílias mais conservadoras, bolsonaristas, né, fundamentalistas e tal, nesse quesito de telas, a maioria é contra, viu? Se você faz uma consulta e vai perguntar... Por exemplo, quando proibiram os celulares, foi uma unanimidade. Ninguém pôs problema para isso. Eu acho lá na escola, né, fala. As famílias, pelo menos na minha escola, não é que elas são contra ou a favor, não é isso. Mas Claro. assim, quando o aluno fala, ele mostra a telinha do exercício feito, entendeu? Para a família, tipo, não é que, ai, nossa, como o aplicativo é bom, mas assim, meu filho está fazendo a lição, fazer lição é bom. Claro. Então, acaba ficando nisso. Então, se você... era melhor ser no caderno, acho que a maioria das famílias pode concordar. Mas essa coisa da lição feita pega nas famílias. O meu filho está em dia com as tarefas. Isso soa bem para as famílias. Então, eu acho que... E os professores, eles, na reunião de pais, ele não pode falar, olha, essa plataforma tem grande chance de ser desvio de verba pública. Assim, a gente não tem essa autonomia, né? E então o nosso discurso é muito protocolar. Olha, tem as lições, seu filho não foi bem na prova tal, a prova é feita numa plataforma, seu filho não fez a redação tal, essa redação é feita na plataforma. Então, na prática, o professor, o que chega para os pais é o discurso que o governo quer, façam as plataformas. Eu acho que se a gente conseguir ter um trabalho de informação, dizer, olha, tem como seu filho melhorar os índices de educação, fazer as lições sem ser pelo aplicativo, porque o aplicativo, na verdade, é uma enganação. Inclusive, Claro. outra coisa, convenhamos, né? Você que é aluna. Os alunos não fazem, né? Não, agora eles usam até... inteligência artificial. Além da IA, agora tem uns aplicativos até para hackear as provas sim. e tal. O negócio tá... Sim. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a plataforma está trazendo, Eu tenho ensinando a hackear o sistema, né? Eu tenho um aluno que aparece o controle pra gente, né? Ele fez 500 exercícios em 8 segundos.
Esse é rápido, hein? Não, Sim. eu tive no Matfic. 500 exercícios. No Matfic ele fez 178 durante a aula. Em 50 minutos de aula, 178. Ele precisa melhorar que o do Felipe. O desempenho lá tá melhor. O desempenho lá tá melhor. O Felipe já ensinou ele a hackear lá o negócio. Sim. E esse é porque não ajustou o aplicativo que responde os aplicativos direito, porque eles conseguem ajustar para levar mais tempo, né? Eles conseguem burlar qualquer tipo de controle. Eles até enlentecem um pouco, senão não vai ter, né? Ixi, vai dar muito na Deixa eu eu vou fazer um pouco aqui. só 50 exercícios. Só 170 é muito. Mas antes de ir para as considerações finais, já estamos nos aproximando do final. O papo tá bom, né? Poderia ficar aqui uma meia hora, mas enfim, daqui a pouco tem outro programa também que vai ser gravado, bem legal aí. O programa, inclusive, que vai sair hoje, que é sobre participação popular e tal, vai ter uma outra pauta bem legal aí apresentado pela Simone. Mas antes de entrar nas considerações finais, queria ressaltar uma coisa que foi falado, acho, pelo professor Gilberto, que é como essas plataformas ferem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e a privacidade dos alunos e suas famílias. Pessoalmente, no nosso caso, a gente depois que começou essa onda de plataformas, a receber cada vez mais ofertas, até de cursos, de coisas assim, online, né, em nome do nosso filho, que não teria outro lugar que haveria angariado esses dados para fazer esse contato, né? Porque a gente é muito cuidadoso, né, com os dados pessoais dele e tal, até por trabalhar nessa área, então eu sou bem cuidadoso. E tem um detalhe importante, né, que acho que também o professor Gilberto levantou, que assim, a gente não sabe, né, e precisaria ter mais transparência de como estão usando esses dados. Porque, assim, além dos dados, né, de pessoais mesmo, né, endereço, eventualmente e-mails, dados até de notas dos alunos, uma série de coisas que essas plataformas, que a maioria delas são bolsonaristas, inclusive empresas confessadamente, abertamente bolsonaristas, né, controlam, agora estão instalando câmeras, né, na escola do meu filho essa semana agora, faz uma semana atrás, instalaram câmeras, né. E aí a gente foi questionar primeiro, e aí, essa câmera para que é? Não, é segurança. Então então deixa só vídeo. Não, vai ter áudio também, mas para quê? Então assim, já houve uma escola no Jaguaré que houve uma denúncia recente, né, que saiu até uma reportagem da DCM, um professor lá vazou, o pessoal do Sul, né, lá do mesmo estado do FEDER, tem o deputado Renato Freitas, já vem denunciando, inclusive o uso, seria uma espécie de escola sem partido 2.0, onde eles ficam transcrevendo tudo o que é falado, né, a câmera capta o áudio do que o professor está ensinando, e dependendo do que ele fala, eventualmente acionaria automaticamente a polícia para vir questionar o professor na sala de aula. Então já tem alguns experimentos nesse sentido, né? Também pegam essas imagens e ficam dando notas automaticamente usando a desinteligência, né, artificial aí para dar notas automaticamente, como se isso daí funcionasse. Então realmente preocupa muito esse excesso de vigilância, né? Esse uso indevido dos dados, que em nenhum momento a gente deu consentimento, nem as famílias, nem ninguém, né? Inclusive dados agora até de imagens mesmo, né? Áudios, lá na escola é meio engraçado, porque além de captar essas imagens, a gente não sabe direito de que uso vão dar, mas segundo a diretora lá, ela acabou me entregando que pelo menos as do pátio já vão direto para a diretoria de ensino também, além de ter um controle ali, né, aquela vigilância ali já na escola, eles estão levando isso para outras instâncias e eles ficam o tempo todo usando isso para ameaçar os alunos, que nem a plataforma. Olha, se você não sei o que lá, você pode sair daqui até preso, não sei o que. Então, uma intimidação constante, uma inibição constante, né? E uma coisa que é meio maluca, que eu não sei se outras escolas têm, mas a nossa também está implantando lá, que além da câmera, eles vão pôr agora uns alto-falantes. Tem uma diretora lá que é bem linha Black Mirror, assim, né? Bem linha. A gente brinca lá, as irmãs gêmeas da Damares que tem lá na escola. Ela vai ficar ainda com o microfoninho, né? Filmando. As telas ficam na sala da direção, que é uma coisa meio louca também, né? Porque eu acho assim, se você vai ter um negócio até as escolas que tem câmera, isso, aquilo, na direção, o diretor tem mais o que fazer, né? Então, ela quer ser diretor ou quer ser vigia, né? Porque assim, você é vigilante, você é guarita ou é uma sala da direção, né?
não vai ter tempo também para conversar com o aluno, nem com o pai, com mãe, com ninguém, nem tempo de conduzir reuniões da PM, do conselho, do Grêmio. O Grêmio não conduz a direção, né? Mas enfim, não vai ter tempo para dirigir a escola porque ela fica lá, ou fica pondo outras pessoas na sala dela, né, na frente dela, para ficar olhando aqueles monitores, e se alguém fizer qualquer coisa que ela considere inapropriada, já vem um áudio, e aí vem um alto-falante, né? Aquela voz do além, né? Estou te vendo, né? Porra, não sei, né? É uma coisa, para mim, né? A gente tá aí movendo agora ações judiciais e tal, só que demora, provavelmente. Vamos ver aí o que a gente vai fazer, né? A gente queria até ver de juntar a POS um dia lá, pegar um carro de som e dar umas buzinadas lá na porta. Se o pessoal da UPS da POS quiser, é só marcar o dia que nós está lá. Mas assim, indo pro finalmente, né? Só trazendo esse... Acabou sendo uma espécie de desabafo aqui também, né? Eu queria entender com vocês, então, no encerramento final, o que vocês veem sobre essa questão da vigilância, da privacidade dos dados, né? E se para vocês... né, essa linha, né, de desumanização também que a gente chamaria, né, como é que a gente poderia, vamos dizer assim, especificamente, além da mobilização, né, fazer um trabalho de, talvez aí na parte pedagógica mesmo, de ensinar, né, como é que a gente poderia, falo aqui desde o meu papel como comunicador, né, que a gente está mais nessa parte de comunicação popular, mas enfim, né, como que a gente poderia levantar mais essa voz, articular um pouco mais, além do segmento da comunidade escolar, né, com outros segmentos, talvez outros veículos de comunicação, enfim, que outras ideias eventualmente a gente poderia ter também, né? Então deixo esses dois últimos pontos. Se alguém quiser também trazer mais algum outra consideração final, fiquem à vontade. Vamos começar então com o Paulo. Vou inverter um pouco a ordem aqui. Então, eu vejo que, assim, para tirar as plataformas mesmo, a gente vai ter que ter questões judiciais, ações judiciais, querendo ou não, a justiça tem que ver a questão da liberdade de cátedra do professor, né? E também tem que ver a questão da mobilização dos professores. É uma categoria fragmentada porque é fragilizada e a cada vez mais tende a fragilizar, que como o professor Gilberto diz, é cada um fazendo o seu, porque tá sempre com a bomba para estourar. E a gente faz tudo vai cortando o pavio da bomba para não deixar ela estourar. Acho que a gente tem que ver essa questão de... Muitas vezes vai ter que confrontar, eu acredito que vai ter que confrontar mesmo as questões de imposição das plataformas, né? Eu acho que vai chegar um momento que a categoria vai ter que se posicionar, tipo, vou dar a minha aula e não vou aceitar a plataforma me avaliando constantemente, né? Vai chegar um momento que a categoria vai ter que se posicionar nesse sentido, né? Os próprios alunos mesmo, de buscarem formas alternativas de desenvolver, de construir o conhecimento dentro da escola. Acho que vão ser isso aí, porque o neoliberalismo traz isso, né? Que é a individualização cada vez maior, né? É cada um cuidando do seu e a ideia de vida em sociedade sendo jogada para escanteio cada vez mais. Acho que Perfeito. é isso. Isabela, o que você teria a nos dizer a respeito? Essa questão de vigilância é uma questão que está sendo bizarríssima. Porque, igual teve prova paulista no final do mês passado, e tipo assim, de manhã eu cheguei em casa, minha mãe, que é isso que chegou aqui da Seduc pra mim? Mensagem, sua filha não entrou em nenhum site na prova. Mas, por exemplo, dos meus colegas de classe que usaram outros sites, seu filho entrou no Google durante a prova. Seu filho entrou em não sei qual site no computador da escola. Ou mesmo no próprio celular do aluno que estava fazendo a prova. E a questão da vigilância dentro de sala de aula também. É o que você falou, eles já instalaram lá na minha escola, tem câmera em todas as salas. E o Qual que é o nome da sua alto-falante escola? é Professor Frederico de Barros Brotero. Você sabe se está na lista das que vão ser privatizadas? Não, não tá. Ah, tá bom. Não tá. Mas, e qualquer coisa que o professor ou aluno faz, esses dias foi... Até me assustei um pouco. O menino tirou o celular assim, pra cima da mesa. A vice-diretora falou no alto-falante. Henrique,
guarda esse celular agora. E todo mundo toma um susto do nada no meio lá da também aula. puseram a câmera com alto-falante. Sim. Igualzinho. Sim, O pessoal acha que tá no episódio dos Simpsons. é. É o 1984. Total, O livro. né? Nossa, total, é Big é o Brother. grande irmão. É o Big Brother. E, tipo assim, eu acho que precisa haver, sim, confronto. Tipo, por que a gente precisa ser vigiado durante todo o período de aula? Não só dentro da sala de aula, no intervalo, eles colocaram mais tias também pra ver o que a gente tava fazendo, se a gente não tava usando o celular no intervalo. E isso é sinceramente, assim, bizarro. E por isso precisa, sim, haver o confronto com, com essa galera aí que tá colocando essa vigia extrema. Perfeito. E aí, Felipe, quais suas considerações? Acrescentar, acho que 2 informações. Uma que no caso da vigilância, né, eles têm a nossa geolocalização dos professores, por exemplo, dos alunos também. No celular? Quando a gente entra na plataforma, a gente tem que ceder a nossa geolocalização, Ah, senão não funciona. senão não entra. Então eles estão te rastreando o tempo Sim, todo. sim, Se você sim. estiver no banheiro, eles sabem que você foi pro banheiro. Não é todas as plataformas, mas tem uma que tá lá nos termos de consentimento, que quando você usa, eles sabem onde você tá. Eu sei que no começo, alguns meses atrás aí, na Sala do Futuro, que é onde a gente tem que fazer a chamada, Legal. registrar tudo, na Sala do Futuro eles pediram pra ligar a geolocalização. Eu falei, não vou ligar. Desliguei o Wi-Fi da escola, usei meus dados, eu não vou ligar minha geolocalização também não. Porque vai saber até quando vai ficar isso. Claro. Isso, exatamente. Mas vários professores... Mas dependendo da plataforma, é obrigatório acender essa função, senão não funciona. Eu acho que é o uso da internet. Se você usar a pessoal, não pede, mas acho que se você usa da escola, eles estavam pedindo. Tá. E aí, para usar o da escola, você tinha que ter. Tá. E assim, depende. A minha escola, por exemplo, a minha internet pessoal tem dia que não funciona. Região bem periférica, Claro. né? Morro próximo, Serra Você da Cantareira. depende da internet Tem hora da que eu preciso escola. da internet da escola. Então, tem professor que, dependendo da escola, não tem opção de usar a própria. E sobre dados, né? Para também lembrar, porque essa história é antiga. Nos primeiros meses do FEDER, milhares de pais de alunos tiveram aplicativos instalados sem automaticamente, automaticamente. Professores Que também, né? loucura. Sim, sim. E isso era gritante, assim, erro, né, não sei o quê. Mas assim, que tipo de função que eles estavam estudando fazer, que deu errado, que instalou de modo obrigatório? O FEDER quase caiu ali, né? Eu acho que foi o momento mais frágil dele, inclusive ele mostrou muita resiliência, ele com certeza, politicamente, é muito forte para ter resistido Tá ao com as cargo. costas quentes. Tem costas quentes. Ali ele mostrou que realmente não estava de paraquedas, ele tem costas quentes. Porque assim, foi um escândalo. Foi um momento que a gente ganhou os pais, né? Então é aquele momento que estava todo mundo coeso e ele balançou e não caiu. E eu acho que talvez a gente precise voltar a ter aquele cenário, né, coeso entre os 3 segmentos para, se ele balançou uma vez, quem sabe na próxima, né, ele balança e caia. E o ano que vem é a eleição. Eu acho que a comunidade escolar tem que tomar um partido, né? Então não dá para Levantou a bandeira. Não dá para o atual governo ganhar no primeiro turno como se desenha hoje, né? Porque é legitimar esse tipo de coisa. É legitimar tanto da violência policial até um controle absoluto do professor em sala de aula, do aluno, da vida escolar. Então, acho que é isso, né? De 4 em 4 anos, né, a política burguesa nos permite alguma margem de manobra. Cabe a gente aproveitar ou não e nos mobilizarmos até lá. Legal. Professor Gilberto, suas considerações. Não, a extrema-direita nesse país, ela acelerou, aprofundou um processo que já vem ocorrendo há várias décadas, que é o que se chama dualismo educacional. Uma escola para os que podem pagar pelo conhecimento, para os herdeiros. Não quero dar nome aqui para não fazer propaganda de escola, mas escolas que chegam a cobrar mensalidades que variam de 8 mil a 20 mil reais por mês. Isso é pagar pelo conhecimento. Algumas, inclusive, que fazem intercâmbio cultural, né? Formação aqui e lá nos States. E uma escola para a grande massa da população, que é, vamos dizer, onde a burguesia faz os seus negócios nada republicanos. Mas que, ao mesmo tempo, nega aos alunos o que os leva até a escola, que é o acesso ao conhecimento. Então, é uma escola do passatempo, né, do convívio social, e agora a escola da plataformização com um elemento novo que a extrema-direita introduziu, que é a escola da disciplina e da ditadura. Então, hoje, a função das equipes escolares, da gestão aos professores, incluindo funcionários, é disciplinar os alunos, é vigiar os alunos, impedir que os alunos, em última instância, pensem, para que não façam alguma coisa.
Então, isso é o que está se desenhando para a escola pública, uma escola de adestramento cultural, de embrutecimento da juventude por não ter acesso ao conhecimento e embrutecimento dos professores por não realizarem seu trabalho. E o fim último do governo, eu estava até comentando aqui antes de a gente começar, é trocar os professores por programas de IA. É transformar os professores em monitores, controladores do acesso às plataformas. Porque hoje um professor, para dar aula, não precisa preparar sua aula. Não há nenhuma exigência que um professor de história organize os conteúdos, no meu caso, o professor de história ou de matemática, porque lá está tudo lá, segundo o que eles querem que esteja. Então é uma escola do adestramento, né, do passatempo, mas também é uma escola da disciplina, para castrar os jovens, as gerações futuras. Acho que é contra isso que... Essa é a luta que existe no país. Se os jovens, os professores, os funcionários, as comunidades escolares vão se levantar para lutar pelo direito à educação e pelo direito ao conhecimento. Porque o que permite que a extrema-direita hoje governe parte do país, tenha maioria do Congresso e ganhe eleições, é estúpido, desculpe o termo, mas é a estupidificação da nossa população. Porque as redes sociais não trazem informação. Nós não vivemos na sociedade da informação, nós vivemos na sociedade da ignorância. As redes sociais trazem fake news e todo tipo de latrina cultural e preconceito. Então, a luta dos meninos, das meninas, dos professores, é uma luta difícil de fazer. A gente está lutando contra o capital financeiro, as big techs, aqueles povo simpático da Faria Lima, que tem relação com aquele povo legal do PCC, tudo boa gente, né? Enquanto o Tarcísio vai na favela do Moinho procurar bandido, ele podia ir para Faria Lima, lá com os amigos dele, que lá vai ter muito bandido para prender, né? Então é uma luta que é inglória, mas ao mesmo tempo a gente tem que botar as coisas nas proporções que elas são. Nós somos 99%. 99% não pode aceitar que 1% faça o que está fazendo. Então é confiar nisso, que, vamos dizer, nós somos a maioria e que essa maioria vai fazer valer um dia a sua condição de maioria. Para isso, os alunos têm que resistir, têm que se organizar, têm que desobedecer, e os professores algo parecido. É voltar para o começo aqui para eu terminar. Desculpe até falar demais, mas eu sempre digo, a POSP faz bem para a saúde. Sindicalismo, subversão, desordem, baderna, liberdade. E para os estudantes a mesma coisa. Grêmio estudantil, entidade estudantil, UPS fazem bem para a saúde dos jovens. Jovem que não foi comunista e professor que não foi comunista na juventude, dizia o dono do Estadão, é mau caráter. Então agora é a hora de todo mundo ser comunista, porque eu não quero ser mau caráter. Hoje, ouvimos vozes que defendem a escola pública como espaço de encontro, afeto e criação, e não como linha de produção de dados. A plataformização é apresentada como modernidade por esse secretário da Educação, mas esconde uma lógica de controle e de lucro, para não dizer de vigilância e de ditadura. O desafio é desenvolver a educação aquilo que ela tem de mais revolucionário, o diálogo e o afeto humano. Como dizia Paulo Freire, a desumanização não é destino, mas sim resultado de uma escolha. E, porque a escola também não é um aplicativo, convidamos todos que nos assistem a se juntar nessa luta. Agradeço a participação dos presentes, aqui para mim foi uma aula, ouvir coisas interessantíssimas, e até a próxima. Obrigado.